E aí, meus amigos, feliz sábado, boa tarde. Então, meus devaneios, né? Não estou fazendo com tanta constância, até para dar um tempo de vocês assimilarem aí cada devaneio meu. Eu estava assistindo um filme, Tudo Bem Não Ser Normal, uma série coreana, e aí fala de um assunto que eu já comentei quando eu dava aula numa instituição, né? E que eu venho pensando muito sobre isso. Aí eu escutei isso e me lembrou do que eu falava há uns 15 anos atrás, né? Que era que todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Qual lado que vai sobressair sobre a gente, né? O que a gente vai alimentar, né, dentro da gente? O lado bom ou o lado ruim? E aí, quando eu dava aula nesse lugar, quando eu falava sobre o mal e o bem, vamos dizer assim, eu me lembrava do desenho Tom e Jerry. Vocês recordam aquele desenho Tom e Jerry? Da minha infância. E aí eu me lembro que muitas vezes aparecia o anjinho do lado esquerdo, não, o anjinho do lado direito e o diabinho do lado esquerdo. E aí ficava um faz aquilo, outro faz aquilo. E ele dava ouvido, né, a quem ele alimentava mais, né? Então me fez lembrar esse desenho e saber que todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Ih, caramba, eu botei a torrada aqui, tomando um chazinho aqui, esqueci de desligar aqui, né? Um chazinho aqui, ó o meu chazinho aqui, ó, servido com esse tempo e uma torradinha com pasta de amendoim, que agora eu sou fitness, né? Tô tentando, porque ontem o padre me chamou de gordo, e aí eu tô tentando manter. E aí, vamos voltar ao assunto aqui. E aí, fez me lembrar do desenho, porque todos nós temos um lado bom e o lado ruim. Todos, não tem ninguém. Agora, a questão é, como é que a gente está em sintonia energeticamente para a gente alimentar isso, né? Tem muita gente, atualmente, tem alimentado o lado ruim, né? Tem deixado esse lado ruim sobressair mais, vamos dizer, né? Por quê? São muitas mentiras, calúnias, falta de se colocar no lugar do outro, inveja. Essas energias é do anjo esquerdo, que você está alimentando ele. Porque aí a pessoa fala, não tem inveja, aí eu não falo mal de ninguém. Isso é uma mentira. Todos nós falamos de querendo ou não de alguém, mas a gente tem que se doutrinar, se corrigir para evitar falar palavras que não sejam construtivas de outra pessoa, né? Tem um ditado, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço muito mais Paulo do que Pedro, não é verdade? Então às vezes, as pessoas entram em nossas vidas para levar sofrimento, intriga, por inveja, maldade, que são pessoas que estão alimentando esse lado negativo dela e acaba interferindo às vezes na gente. A gente tem que estar sempre se policiando, se corrigindo, ver quem está à nossa volta, para não deixar ser contaminado, porque se você fica só convivendo com esse tipo de pessoas nocivas, ela vai acabar contaminando vocês, né? Então, a gente não deve se permitir ser contaminado com essas pessoas. Cada um dá o que tem, que eu falo, né? A gente, se eu tenho amor, vou dar amor. Se eu tenho intriga, vou dar intriga, né? Fazer intriga. Mas como é que eu vou alimentar para não dar margem para esse anjinho, você pôr do mal, seja do mal, de vez dar para o anjinho bom do lado direito? Através de orações, de meditações, caminhada, conviver com amigos, ler bons livros, bons filmes. Não é só ver filme de tragédia, né? É só ver Lázaro, o que está acontecendo com Lázaro, exemplo. Só tragédia na televisão. Porque a gente sabe, a gente até às vezes vê aquilo, mas sabe que não faz bem pra gente muitas vezes. Então a gente tem que se alimentar de coisas boas, conviver com pessoas boas, que botam a gente pra frente, né? Também, esse conviver com pessoas boas pra frente não é aquelas pessoas que falam assim, eu sou sincero, eu falo tudo. Vamos supor, você tá numa roda de amigo, aí a pessoa pergunta assim, você é capitomaníaco? Você é gay, você é isso. Cara, se você vê um defeito num amigo, alguma coisa, esse defeito, sei lá o que for, você chega, depois conversa com ele, olha, é isso. Não tenta caluniar, porque às vezes a pessoa não quer que você falar na frente dos amigos. Chama ela num canto, conversa com ela, né? Eu desses exemplos assim meio chulos, porque meus devaneios vai passando aqui. Porque tem gente que chega assim, você é muito chorão, por exemplo. Eu vejo teu jeitinho, você é isso.
Não, cara, se você tá vendo alguma coisa que você não condiz com o que você acha, que você pensa, sei lá, ou que você acha que é um defeito de seu amigo, chega no cantinho, depois conversa com ele, eu percebo isso, tal. Aí isso é você agir com o anjinho do lado bom. Agora, você já querer degrenir a imagem, ou querer, sei lá, fazer que os outros riam alguma coisa, você está usando o lado mal. Então, vamos pensar nisso. Por isso que a gente tem que se alimentar de coisas boas, para quando essas duas energias surgirem, o diabinho e o anjinho bom, você está com força suficiente, com sabedoria, está com uma energia boa, para você alimentar o lado bom, não deixar o lado mal sobressair. O lado bom sobressair sobre o lado mal. Porque estão aqui, mas tem que sobressair, né? Então pense, antes de agir, na lei do retorno. O que é a lei do retorno? Tudo nessa vida é merecimento, né? É merecimento. O que a brisa leva, o vento traz de volta. E aí a gente estava almoçando hoje lá na Dona Sônia, lá, eu e o Lucas, e o Alex estava contando com a gente que ele conhece um senhor que ele ajuda muito o pessoal de igreja, seja católica, seja evangélica. Ele tem até uma casa, como é que fala, missionários ou pastores, que querem dar o espaço, e ele ajuda financeiramente quando pode. E aí ele fala assim, Deus é tão bom, a energia é tão boa, que sempre entra dinheiro, eu tiro para ajudar, mas sempre entra coisa boa. É a lei do merecimento, é a lei do retorno. Se você doa, você recebe. É movimento. Se você quer prender só as coisas para você, não tem movimento. As coisas se estragam, se apodrecem do parado. Então, pense nisso. Meu devaneio foi sobre esse, o anjinho bom e o anjinho mau, ou anjo e o diabinho. Quem você está alimentando? Quem você alimenta dentro de você? Não é não, Lucas? Deixa o Lucas estar aqui do lado com o lanchando aqui, só olhando. Então, o que você achou? Eu achei legal, isso é interessante, né? A maioria das vezes a gente tem mania de focar nas coisas que negativas, vamos se dizer. Bom, temos aí o Lázaro, né? Tá passando toda hora na televisão, Lázaro, não sei o que, Lázaro. E a gente acaba esquecendo as coisas positivas, tirando as coisas, vamos se dizer, positiva pra gente, né? Pô, quem é esse Lázaro? Por que ele está fazendo isso, né? Será que, poxa, ele dentro dele, ele quer ser esse cara que ele está sendo procurado pela polícia, um assassino, negativo, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso aí e falar assim, caramba, esse rapaz se transformou e virou um serial killer, né? Por besteira, por tirar a vida dos outros, isso não é legal, né? Eu acho até legal pra gente ver, nunca vendo essas coisas também não, que isso não faz bem pra gente, né? Então, por isso, fica a reflexão aí, hein? Tchau, galera. Eu vou curtir meu devaneio com um chazinho aqui, um papo que vou caminhar. Tava com preguiça, mas vou caminhar. Valeu? Beijos com devaneios.